Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve Maria. Isso é um cumprimento mais das pessoas mais ligadas a confrarias marianas. Eu não sou ligado à confraria mariana, mas eu sou consagrado a Nossa Senhora Aparecida desde desde outubro do ano passado. Então é algo que eu estou praticando, né, na minha formação de vida. Primeiramente, eu queria ser bem humilde e dizer que eu não sou muito acostumado a dar palestras. Então, se em algum momento eu falar algo que vocês não entenderem, então estou aprendendo, estou em construção, como diz o Papa Francisco, né? E em segundo lugar, se eu estiver falando, se em algum momento eu abaixar o volume da minha fala, vocês têm todo o direito de falar para eu aumentar o volume, certo? Bom, então vim aqui aceitando com muita honra o convite da Ana para vir falar para vocês. Só um pouquinho sobre a minha história. Eu sou um jovem católico, sempre estive na Igreja Católica, mas até minha adolescência, mais ou menos, eu era um jovem, um católico meia-boca, digamos assim. Aquele que ia na igreja de domingo, que não entendia muito bem o que acontecia, mas tive algumas experiências com Deus, sabia da existência de Deus, sabia do amor dele por mim. E, assim, fui engatinhando nesse crescimento, de conhecer a necessidade de Deus para a minha vida. E, então, fiz um crisma que foi muito importante para mim, para despertar um conhecimento, então, quebrar um pouco aquele estereótipo que muitos jovens têm hoje em dia, de que fica com aquele preconceito de que a igreja só tem um monte de dogmas sem sentido, que fica castrando os jovens da liberdade deles. E a partir desse crisma eu pude abrir os olhos e ver que não, que é muito mais complexo, é muito mais rico toda a doutrina da nossa igreja. Depois entrei na faculdade em 2013, tive um momento não de afastamento da igreja, sempre fui crescendo mais o meu conhecimento de Deus. Sou formado em biologia desde o ano passado e hoje eu dou aula no Colégio São José da Divina Providência, não sei se vocês já ouviram falar, que é um colégio recém-fundado, foi fundado no ano passado, um colégio católico, 100% católico, que busca ensinar os conhecimentos que são necessários para a formação intelectual dos jovens, inclusive essa questão de vestibular, nós consideramos isso, mas consideramos também que sem Deus tudo é em vão, inclusive a educação das pessoas, a formação delas. Então, a gente busca inserir os jovens no conhecimento da doutrina, a gente busca inserir os jovens na participação da missa, no auxílio da comunidade e tentando incentivar essa busca pela santidade de verdade, porque hoje em dia, como eu vou falar na minha apresentação, hoje talvez seja o segundo momento da história que nós mais precisamos de santos para salvar a humanidade em si, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Desde a crise ariana, que aconteceu lá desde os primeiros séculos, que pelas palavras de São Jerônimo, foi uma crise tão grande que ele diz que o mundo dormiu cristão e acordou ariano. Então hoje nós estamos o mundo tinha certos resquícios do cristianismo e agora está quase daqui a pouco acordando ateu e enlouquecido e muitas outras ideologias que acho que vocês devem estar por dentro, ouvindo falar muito ultimamente. Mas eu não quero entrar nessa questão mais de assustar vocês, eu quero, na verdade, estimular, fazer um estímulo para a busca da santidade, que é algo necessário. Quando eu entrei na faculdade, tinha essa busca por Deus, mas não era tão forte, e eu não tinha o apoio
para esse crescimento na fé, não tinha amigos da igreja. Todos os meus amigos, eles tinham, ou eram ateus, ou não acreditavam, ou acreditavam mais meia boca. Também era um católico meia boca. Então eu tive uma crise de depressão no meio de 2014, que durou até 2015, quando Deus, pela sua imensa misericórdia, me resgatou num encontro de jovens que eu fiz lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, de que eu participei e que fui aos poucos crescendo, recuperando esse sentido de viver, né? Que só Deus pode dar pra gente, com o amor dele que eu senti, com o carinho que as pessoas me deram, com os abraços e tudo mais, me fizeram enxergar que é só o amor dele que pode salvar, realmente é a solução para todos os problemas. A gente pensa, não existe uma solução para todos os problemas que existem. Não, existe. E essa solução é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que colocar isso bem no fundo do nosso coração e admitir e viver isso na nossa vida. É isso que ficou muito claro para mim. E eu tinha uma certa noção de que tinha algo a ver com a educação também, a solução dos problemas. Então, desde que eu senti esse amor de Deus, eu fiquei pensando em como ingressar esse amor de Deus na educação. E foi aí que o Senhor foi, pela providência dele, me conduzindo a um grupo de formação de professores católicos e, inclusive, que me fez chegar até participar desse colégio que hoje eu estou lá. E que, pela graça de Deus, que seja só o primeiro de muitos que ainda possam surgir, se assim Deus quiser, e contamos com as orações de vocês. Porque somos todos falhos, não tem nenhum santo na escola, estamos todos em formação, tanto nós professores como os próprios alunos e como os próprios pais, que são muitíssimo importantes para a educação. Uma vez um amigo meu disse uma verdade muito séria, que é de que 97% da educação dos filhos é responsabilidade dos pais, não é dos professores. E é muito verdade, porque são os pais que dão o exemplo, são os pais que educam, que ensinam, e desde muito antes existia, por exemplo, a educação domiciliar, que hoje tanto se luta, era uma coisa comum, não era uma coisa que hoje a gente tem que brigar para que exista. Era uma coisa comum e era no ambiente familiar que os jovens cresciam e se fortaleciam, porque eles não eram mais um número ali. Eles não eram só um número, um RG que está ali. Não que a gente trate na nossa escola, nós buscamos tratar eles como pessoas, por quem eles são. Como se fossem pais mesmo. Oi. Posso resgatar uma curiosidade? Essa escola é nova, como você disse. Ela aceita alunos não católicos? Hoje em dia é uma coisa meio complexa, né? Porque também tem o problema do dinheiro, da economia, né? Do financeiro. Então você começa a falar, não é católico, você não pode. Então, como é que funciona essa escola nesse sentido? Isso eu não sei com os detalhes passar para você, porque eu sou só um professor lá. Mas o diretor, talvez, se vocês quiserem conversar com ele, o Cláudio, depois vocês podem conversar com ele, é melhor assim. Mas não sei se nós não aceitamos, mas nós deixamos bem claro que nós somos católicos, você vai aprender isso, vai ter aula de religião, vai ter missa todo dia. Então, a gente deixa bem claro para os pais, se você quer que o seu filho esteja nesse ambiente, ok, mas se ele se converter não é culpa nossa. E aliás, vai ser melhor para ele, mas em geral a gente deixa tão claro que eu acho que as pessoas não católicas preferem não colocá-lo, certo? Bom, e aí, conforme eu fui, depois de ser resgatado, eu tive mais esse gosto pela busca da formação, de querer entender a minha fé, porque a fé não é, como dizem muitas vezes na universidade, que é uma coisa separada da razão, né? A razão, na verdade, ela prepara o terreno para que a fé justifique ela, né?
em muitos sentidos. Então, a nossa doutrina, nossa religião é a religião, porque ela é a religião que é muito racional e faz todo sentido, quanto mais você busca estudar ela. E essa busca e essa questão do estudo ficou muito incutida em mim, e é algo que vem sendo um caminho que eu ando utilizando para buscar a santidade, e que é algo, então, o tema que eu gostaria de trazer para vocês, né? Bom, hoje em dia, infelizmente, ainda existe esse imaginário popular, né, de que o que é o santo? É aquela pessoa extraordinária que ressuscita os mortos. Ou é o São Padre Pio que tinha os estigmas na mão, né, e tudo mais. Então a gente sempre... Existe ainda no imaginário das pessoas essa ideia de que santo, primeiro que é só padre, né? Só padre, feira, só quem está bem imerso no ambiente religioso, vivendo a religião em toda a sua integridade, que pode ser santo. E se você tentar ser santo na sua condição de leigo, por exemplo, aí depois as pessoas começam a perguntar: você não quer ser padre, né? Você já pensou em ser padre? Já vieram umas senhorinhas fazendo esse convite para mim. Eu confesso que eu não gosto quando fazem esse convite, que eu sinto uma vocação ao matrimônio, mas se um dia Deus quiser assim aparecer e quiser chegar assim para mim: você vai ser padre, quem sou eu, né? Mas não é algo que eu sinto, nunca tive esse chamado, não acho que a essa altura do campeonato, que eu tenho 24 anos, para quem aqui pensou que eu tinha 17, já é uma idade que, por exemplo, no seminário já está quase não costumando aceitar mais, porque para a pessoa ser formada, um bom sacerdote, tem que ter já não só um gosto, mas também tem que ter uma certa idade para você ter uma boa formação, uma boa condição de ser um bom santo, né? um bom seminarista, sacerdote, mas talvez um santo, né? Mas aí, hoje, provavelmente deve ficar na cabeça de muitas pessoas, né? Será que é necessário a gente buscar a santidade mesmo? Então, se a gente fosse correr para as Sagradas Escrituras, então, Nosso Senhor mesmo disse no Evangelho de São Mateus: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. O que significa perfeito? Se a gente for pegar pela etimologia, então, significa feito em total, completo. Feito, então é feito por completo. O que será que isso tem a ver com a santidade, né? E ele também... Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele fala: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, é vontade de Deus a nossa santificação. Apesar disso, parecer que sumiu hoje em dia, né, do imaginário das pessoas, principalmente do meio católico. E também ele diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a santificação ela tem a ver com uma certa perfeição. Hoje em dia se vê essa ideia de a perfeição é de você se sentir melhor do que os outros, de você querer ter um status melhor do que os outros e se rebaixar os outros. Mas não, ser perfeito, como Deus é perfeito, é justamente isso, você estar completo, você está feito totalmente para aquilo que você é. Porque nós, por conta do pecado original, não somos aquilo que nós deveríamos ter sido, e que, inclusive, com o sacrifício de Nosso Senhor na cruz, na verdade, agora ele abre a possibilidade de nós nos tornarmos perfeitos como o próprio Deus é perfeito, de que ele não precisa de mais nada. Ele é, por ele mesmo, e perfeito e completo. Se a gente for checar a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, no capítulo 5, ela fala expressamente sobre a vocação de todos à santidade. Então, todos os cristãos são, pois, chamados
e obrigados a tender à santidade, à perfeição do próprio estado. Procurem, por isso, ordenar retamente os próprios afetos, a não serem impedidos de avançar na perfeição da caridade. Ou seja, já está dizendo aí que todos nós somos chamados a ser santos. Não é só o sacerdote, não é só o Padre Pio, não é só Santa Teresinha. Todos nós somos chamados por Deus a ser santos. E também na exortação apostólica Gaudete Exultat do Papa Francisco, ele fala, né, que o Senhor pede tudo e em troca oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados. Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Então, e com efeito, a chamada santidade está patente desde as primeiras páginas da Bíblia. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, você vê recorridamente essa questão da gente buscar uma santidade, no sentido de buscar uma perfeição nossa. E até o Carlos tinha me convidado para fazer uma palestra, talvez sobre essa exortação apostólica do Papa Francisco, mas, assim, sinceramente falando, eu acho que ela é muito pouca. E muitas das coisas que ela fala, você precisa de ter um estudo para você entender. Porque ele, por exemplo, fala de duas heresias que estão vigentes no mundo, que são o gnosticismo e o pelagianismo. São heresias muito complexas de se entender, o gnosticismo principalmente. E é uma coisa que, sem um estudo profundo, não dá para entender o que é ele em sua integridade. Ele até faz um resumo, mas não é isso que eu quero entrar, senão eu vou sair do tema. Mas o que ele deixa bem claro, né, nessa exortação, que o objetivo dele é fazer restaurar mais uma vez o chamado à santidade, ou seja, a igreja está chamando todos nós a sermos santos. Então, isso é um pedido. Então, a gente não pode ficar olhando para a figura dos santos como se fossem essas almas iluminadas que estão presas num mosteiro ou num outro lugar. Então, a gente tem que olhar também os leigos como sendo objeto de poder ter esse crescimento da santidade. Então, principalmente os casais, vocês que estão aqui também são chamados a viver a santidade no matrimônio de vocês e na família de vocês, principalmente, assim como Santa Zélia e São Luís Martão, os pais de Santa Teresinha. E também não é só um limite de adultos, né? Só os adultos podem ser santos. E nem só os santos existiram no passado, como eles continuam existindo até hoje, como é o caso do venerável Carlo Acutis, não sei se vocês ficaram sabendo ultimamente, que foi um menino extremamente genial na parte de informática, que decidiu criar um site catalogando detalhadamente todos os milagres eucarísticos que aconteceram na história da igreja. Depois, em 2005, se não me engano, ele teve uma leucemia, sofreu muito e entregou todos os sofrimentos dele pela igreja, pelo Papa Bento XVI, na época. E hoje, 13 anos depois, na Jornada Mundial da Juventude, houveram rumores, por exemplo, de que o corpo dele teria sido encontrado incorrupto. Não é uma informação oficial, mas é algo que aponta, e que está chamando nós, está gritando para a gente. É como se Deus estivesse dizendo: vocês todos sejam santos, nós precisamos de santos, sejam eles de quem eles forem, não importa a sua idade, não importa a sua condição, o seu estado. Como é que é o nome dele mesmo? Carlo Acutis. Então, também poderia citar outros exemplos, como o servo de Deus Guido Schaffer, que foi um santo que o pessoal chama de surfista, né? Porque ele é do Rio de Janeiro, morreu assim nos anos 2000 também, não lembro em que ano exatamente, e que teve certos milagres realizados por ele. Então, a santidade é muito recente também, ela não está distante da gente e não está distante da nossa condição. Para um menino ser, por exemplo, santo, porque ele fez um site por amor à Eucaristia, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, isso já nos dá
uma dica de que a santidade não é algo tão sobrenatural assim, é algo sobrenatural sim, mas não é algo que está muito distante do que é algo muito impossível que nós, como católicos, podemos alcançar. E a questão da santidade, ela está intimamente relacionada com o nosso objetivo aqui no mundo, né? Por que nós estamos aqui no mundo? Nós estamos porque nós queremos ser felizes. Deus incutiu esse desejo em nós, esse desejo de sermos felizes. E o que significa essa felicidade? Que não é uma felicidade qualquer, de eu comi um pudim e fiquei feliz. É uma felicidade plena, ou seja, é uma felicidade que não acaba, que sacia completamente os meus anseios, que todos nós sentimos. Não importa se você é católico, se você é ateu, isso é algo da natureza humana. Então, alcançarmos a plena felicidade, que na verdade é alcançar o céu. E o que é o céu? É a máxima proximidade que nós podemos ter com Deus. Então, é alcançar Deus face a face, né? Contemplar Deus face a face. Temos uma plena união com Ele, nos unirmos a Ele, porque nós fomos feitos por Ele, para Ele, né? E o que muitos místicos chamam de matrimônio espiritual, né? Pensando nesse encontro da alma como esposa, a alma da igreja, de todos que compõem a igreja, como a esposa do esposo definitivo que é Deus. E que também está relacionado, pode ser chamado de a contemplação da verdade. Que nós estamos em busca da verdade, em busca daquilo que nos satisfaz, aquilo que nós queremos conhecer mais do que tudo, que é a verdade com V maiúsculo, que é justamente como o próprio Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Né? Então, é a contemplação dele mesmo, em outros sentidos mais. E por que ele nos fez isso? Porque ele nos fez para sermos felizes, nós só seremos felizes quando nós o amarmos plenamente, né? Ou seja, quando nós nos identificarmos com o amor que ele é. Ou seja, o que é esse ser perfeito, esse ser completo? É quando nós nos identificamos com aquele que é completo por si mesmo, que é o próprio amor. Né? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito, se nós formos buscar lá em São Paulo. E isso é uma reflexão que eu tive uma vez durante a Santa Missa, né? De o que é o Espírito Santo. O Espírito que é santo é o Espírito de Deus, que é o puro amor mesmo, não amor sentimental, um amor objetivo, que é o amor de Deus, algo muito mais sobrenatural, mas que ao mesmo tempo é simples em muitos sentidos. Vocês devem estar um pouco confusos ou não? Estão acompanhando? Podem falar se vocês não estiverem acompanhando. Eu acho que às vezes eu falo umas coisas meio distantes das pessoas. Então, a gente precisa pensar que nessa questão de que nós fomos feitos então para amar, para sermos puro amor, vivermos o puro amor em nós, né? E como nós podemos alcançar essa felicidade? Existem, então, nós realizando aquilo que nós fomos feitos, que é conhecermos a Deus e amá-lo, porque a gente não pode amar algo que a gente não conhece. Então, a gente precisa ter o conhecimento de Deus. E depois eu vou entrar mais um pouco sobre isso. Então, e o que me justifica quando eu falo isso, que nós precisamos conhecer e amar a Deus? As próprias Escrituras falam, né? As minhas ovelhas me conhecem, diz nosso Senhor no Evangelho de São João. Eis como sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, que tem a ver com o amor, a nossa resposta ao amor dele, né? E aquele que diz conhecer, não guarda os mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Ou seja, são duas coisas que se encaixam, que precisam uma da outra. Ou seja, nós conhecemos a Deus para amá-lo. Porque nós amando aquele que é o amor, esse amor se responde até nós num ciclo recíproco, né? Num ciclo virtuoso, digamos assim, não vicioso. De crescimento nesse amor cada vez mais, de sermos cada vez mais plenos desse amor.
Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu. Ou seja, se nós vivemos, nós queremos amar, nós imitamos aquele que é o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aí é que entra a questão da santidade, né? Porque a gente pode pensar, tá bom, então vou conhecer a Deus e vou cumprir os mandamentos dele. Tá, então se eu for pegar lá, ler a minha Bíblia, eu vou conhecer um pouco de Deus. Se eu for ler os 10 mandamentos, eu vou olhar e falar, tá bom, tô cumprindo, não mato ninguém, não roubo ninguém, não cometo adultério e tudo mais, tá bom, tô cumprindo. Posso dizer que eu estou cumprindo, de certa forma, esses 2 requisitos. Então isso me faz santo? Não faz. Não faz porque justamente a santidade ela exige algo a mais de nós, como nós podemos ver, por exemplo, no episódio do jovem rico, no Evangelho, que é um dos que expressa essa questão da santidade bem claramente, né? Quando o jovem rico vai diante de Jesus, ele demonstra, por exemplo, que ele tem buscado, quando ele pergunta para Jesus, o que eu faço para conquistar a vida eterna? Né? O que ele quer dizer com essa questão da vida eterna? Ele quer dizer, na verdade, conquistar simplesmente ser salvo. Ou seja, eu quero ser... O que eu faço para ser salvo? Aí, na verdade, ele está buscando algo muito maior do que ele imagina. Mas quando ele pergunta da vida eterna, Jesus fala para ele, conhece os mandamentos, segue tudo que está falando lá, você vai ser salvo. E aí ele fala, aí o jovem responde, eu estou seguindo os mandamentos que você me pediu, né? Estou conhecendo a doutrina, estou buscando estar em estado de graça e tudo mais. Então, quando Jesus vê essa resposta de amor da alma, ele na verdade não se limita nisso, ele na verdade ele pode exigir cada vez mais, porque como Deus é um amor infinito, então ele sempre pode se superar naquilo que a gente espera. Então, quando Jesus viu que ele estava buscando cumprir os mandamentos, buscando esse amor, ele olhou para esse jovem com amor e disse, então se você quer ser perfeito, que isso não está nessa passagem do Evangelho, está em outra passagem, que ele fala assim, se queres ser perfeito, em Mateus, antes eu estava no Evangelho de Marcos, ele fala, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Só que aí o jovem viu que ficou muito triste porque ele tinha muitos bens. E o que significa ter esses muitos bens? Significa, na verdade, esse apego ao mundo, esse apego à coisa terrena. Porque o que a santidade exige é uma perfeição. E a gente não consegue ser perfeito se a gente não busca ser cada vez mais diferente do que é o mundo. Então, ser perfeito envolve necessariamente a gente cada vez mais ser separado do mundo e viver o amor de Deus cada vez mais plenamente. Largar de nós mesmos, do nosso amor egoísta, para viver um amor muito mais sublime e maior, que é Ele, né? Ele habitando em nós. E o jovem ficou triste. E Jesus mesmo fala que, né, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Né? Porque se fosse simplesmente cumprir os mandamentos, por exemplo, quando uma pessoa morre não estando em pecado mortal, mas ela não fez nada de grandioso na vida dela para ela merecer o céu. E aí, antes dela morrer, ela consegue se confessar, pagar os pecados, e podemos dizer que ela foi salva de certa forma, mas muito provavelmente essa pessoa vai para o purgatório. No purgatório ela vai passar a pior dor que ela vai sofrer antes dela passar a eternidade no céu. Muito maior do que uma mísera dor no purgatório vai ser pior do que todas as dores do mundo que a gente vive juntas. Então, Deus não quer, Ele quer que nós sejamos felizes, Ele quer que nós sejamos o céu. E os santos, eles têm uma certa garantia a mais que eles vão ganhar o céu mais rápido, não vão precisar passar tanto tempo no purgatório. Então, ser santos é uma forma de também nós, vivendo esse amor, nós nos conformarmos ao amor que Ele é,
para podermos estar mais próximos dele, certo? Estão entendendo? Ou está muito abstrato? E outra passagem que também podemos dizer que está ligada com a santidade é quando vem um escriba questionar Jesus qual que é o primeiro dos mandamentos. E ele faz um resumo de todos os 10 mandamentos em 2, né? Que é, o primeiro é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças, que é o que resume os 3 primeiros mandamentos. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas aí a gente pensa, tá, então ele está falando para cumprir os mandamentos? Não, até porque depois o escriba mesmo fala que amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma, de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios, ou seja, é algo muito mais sublime, tem um valor a mais. E se tem um valor a mais, é um sacrifício maior. Então, a santidade não é simplesmente cumprir os mandamentos, senão que é cumpri-los perfeitamente, e principalmente o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E se nós formos sinceros com nós mesmos, se nós não somos santos, nós não amamos a Deus mais do que todas as coisas no mundo, senão nós só buscaremos Ele o tempo todo, 24 horas por dia. Respiraremos esse desejo, né? Mas o próprio Deus disse, né, que ele não estava longe do reino de Deus quando ele reconheceu que essa questão da santidade é realmente a melhor coisa que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. Esse livro é muito interessante, chamado Ser ou Não Ser Santo. Eu recomendo vocês, se vocês quiserem ler, do padre Antônio Royo Marim, que ele faz todo um estudo buscando compreender essa questão da santidade, né? Que na verdade é um resumo do compêndio dele, é um compêndio, um resumo de um outro livro dele, que é o Teologia della Perfección Cristiana. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Mas é um livro muito bom, esse daqui. De que época que é o Royo Marim? O Royo Marim é do século XX. É. Não é santo, mas é um grande teólogo, pelo que a gente vem conhecendo e estudando. E ele também ele resume assim, porque você dizer, o que é ser santo? Na verdade, você pode expressar isso de diversas formas. Ele tenta resumir em 4 formas, que é, por exemplo, consiste em nossa plena configuração com Cristo, em nossa plena cristificação, ou seja, seguindo aquilo que São Paulo diz, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, e tem tudo a ver com essa questão da perfeição, dessa santidade, porque se você se conforma a imitar Cristo em tudo, você está imitando Deus em tudo. Então, portanto, você é perfeito e alcançou a santidade, né? Consiste na perfeição da caridade, ou seja, na perfeita união com Deus pelo amor. Ou seja, na perfeita vivência do amor de Deus em você, em tudo que você é e tudo que você faz. Consiste em viver de uma maneira mais plena e experimentar o mistério inefável da inabitação trinitária. Eu sei que é uma palavra um pouco mais confusa isso aqui. Mas é viver essa questão do amor da própria Santíssima Trindade que habita em nós, nessa parte do Espírito que é que no nosso composto de corpo, alma e espírito. O Espírito é, na verdade, a parte mais profunda da alma, onde Deus está lá, nos sustentando no ser, no nosso ser. Então é viver esse amor conforme o amor que existe na Santíssima Trindade, que é o amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que é um amor muito mais sublime do que todo o amor que possa existir no universo inteiro. E também na perfeita identificação e conformidade da vontade humana à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós amemos plenamente, né? Então, em todas as nossas ações. E aí, então, uma coisa é você dizer, então a gente precisa ser santo, né? Você está me dizendo isso. E você pelo que está me dizendo, parece que é muito difícil ser santo, né? Realmente, é algo difícil, mas muitas vezes eu já reparei de gente falando disso, nós precisamos buscar a santidade, mas nunca oferecem, e aí, por onde eu começo? O que eu faço, né? Estou perdido. Então, nessa outra parte, agora eu queria, na verdade, pensar uma reflexão que eu estou tendo de como a gente pode buscar a santidade. Então, no livro do Royo Marim, ele até fala algumas coisas, por exemplo,
que para a gente buscar a santidade é necessário primeiro ter uma energia de caráter. Ou seja, a gente tem que querer de verdade. Uma vez que a gente reconheceu, nossa, é algo bom, é algo que eu preciso, a gente tem que querer, tem que querer ter esse esforço para chegar lá, para alcançar isso. Tanto que ele até cita um episódio que o São Tomás de Aquino, o grande doutor da igreja, quando foi questionado pela irmã dele sobre o que ela precisaria fazer para chegar à santidade, ele respondeu, primeiro você tem que querer, né? Senão você não vai ser santo de jeito nenhum. E também exercitar um verdadeiro desejo da santidade, ou seja, você enxergou aquilo como um bem para a sua vida, o maior bem próximo que você pode ter enquanto você não alcançar o bem supremo, que é estar unido com Deus no paraíso. Então, tem que ser algo que você tem que ficar buscando, você tem que demonstrar esse desejo de ser santo, porque é só assim que Deus pode te ajudar a ser santo. Se você não quer demonstrar o desejo, Ele não vai interferir na sua liberdade e falar, agora eu vou te obrigar a ser santo, padecer um monte de dificuldades, um monte de coisas para você se purificar e ser santo. Não, Ele vai na medida que nós vamos respondendo e desejando isso. Então, tem que ser um desejo, um objetivo, o maior objetivo a ser alcançado na nossa vida. Tem que ser pedido a Deus o tempo todo, com frequência. Então, pedir nas nossas orações, me faz santo, Senhor, me ajuda a crescer na santidade, a buscar a Ti, a amar a Ti cada vez mais. Com humildade, reconhecendo a nossa condição de pecadores, de miseráveis. Com intensidade, então, com energia. E também, uma coisa que muitas vezes falta é buscar orientação. Porque a gente esquece que as pessoas não são santas assim, tipo, de repente Deus veio e me revelou como que eu vou ser santo. Não, pode ter acontecido alguma coisa assim, não vou duvidar, mas que tem todo 2000 anos de cristianismo ensinando a gente a como ser santo. Então, tem quem ensine a gente, quem possa ajudar na nossa busca. Então, 2 fatores são muito importantes nisso, que é, por exemplo, a direção espiritual. Eu não sei se vocês fazem direção espiritual ou já ouviram falar sobre isso. Alguém já ouviu falar de direção espiritual? Não ouviram falar. A direção espiritual é quando você tem um sacerdote que te acompanha na sua vida. Então, ele vai conversando com você sobre como que está a sua vida, quais são os seus afazeres, tudo. Não assim, confundir com confissão, né? Poderia até confundir com uma certa terapia, mas não é bem isso. É mais como uma pessoa que vai... Um mentor, como se fosse um mentor, né? A gente tem um dirigente espiritual, diretor espiritual, do ECC. Sim. Mas isso é uma coisa que não é, por exemplo, individual. Ela então. Para o grupo, Sim. né? Para o movimento. Então. E é muito visível na vida dos santos, muitos deles, provavelmente quase todos, tiveram uma direção espiritual. Ou seja, alguém que foi acompanhando deles foi falando, eu quero... E agora, o que eu faço para progredir na santidade? Então vai por aqui, estuda isso, faz isso aqui, algo que você precisa melhorar nessas coisas. Então, ele pode dar uma orientação, porque no momento que ele te conhece, ele pode ele tem uma formação para tentar te auxiliar ao máximo que ele puder nesse sentido. Hoje em dia não é tão simples achar bons diretores espirituais, principalmente aqui em São Paulo. Tem bons, mas muitos deles estão superlotados de gente querendo ajudar eles. Mas é algo que a gente tem que pedir essa graça a Deus para ajudar, né? Geralmente tem que ser um padre, né? Tem que ser um padre, tem que ser um sacerdote, com certeza. Porque eles são formados também para fazer essa direção. E também seguir dicas e conselhos de vários estudiosos, ou seja, temos 2000 anos de cristianismo com toda uma tradição, até as Sagradas Escrituras e muitos outros recursos que a gente pode utilizar para nos ajudar, né, a progredir, que é algo que eu quero focar bastante daqui para frente. Então, eu separei assim 3 dimensões básicas que a gente precisa ter consciência para buscar a santidade.
Então, a dimensão da vida espiritual, da vida intelectual e da vida da virtude. E tudo isso sempre com a base, tendo como base a virtude da humildade. E eu também vou falar como a humildade se expressa nesses 3 âmbitos, né? Então, primeiramente, em relação ao conhecer a Deus, né? Porque muitas vezes a gente pode dizer, eu conheço um pouco da vida de Jesus Cristo, mas, por exemplo, se eu pedir para vocês agora, fechem os olhos e imaginem todas as chagas que nosso Senhor Jesus Cristo tinha quando ele morreu. Todos os sofrimentos, tudo. A gente sabe com detalhes, mas, por exemplo, uma pessoa que a gente ama muito, a gente consegue ter uma certa visão com detalhes de como ela é, né? Talvez os filhos de vocês, talvez o cônjuge, não sei dizer. Ou seja, isso é um indício, pode ser um indício de que nós não conhecemos Deus tão bem assim, né? E por consequência, nós não amamos Ele tanto quanto poderíamos. E para isso é extremamente necessário a questão do estudo, que hoje em dia é muito negligenciado e que é muito carente nas formações, nas catequeses, e que é algo que precisa ser corrigido urgentemente. Nós precisamos buscar a questão do estudo. As pessoas acham que não precisam. Não precisam e às vezes acham que chegou um momento que não aguenta mais, tá bom, mas nunca tá bom. A gente precisa ter nessa busca de nós nos elevarmos, nós crescermos para buscar amor, sempre é preciso nós estarmos conhecendo, buscando conhecer mais a Deus e tudo que está envolvido com Ele, né? Tudo que está relacionado a Ele. Então, em relação à humildade nessa parte da vida intelectual, eu decidi pegar um trecho desse opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar, do Hugo de São Vítor, que é um livrinho muito pequenininho. O Hugo de São Vítor foi um monge do mosteiro de Abade, acho, do mosteiro de São Vítor, lá nos anos 1000 e poucos, mas cujo o ensinamento que está nesse opúsculo é tão profundo quanto um oceano. É uma coisa extremamente necessária que foi perdida. E que eu tenho certeza que se muitos educadores, por exemplo, fossem seguir isso, eles estariam sabendo muito mais sobre educação do que qualquer faculdade de pedagogia hoje. Tenho plena certeza disso. Então, a humildade é o princípio da aprendizagem. Ele fala assim, que é o princípio da aprendizagem, do aprendizado. E muita coisa sobre ela foi escrita, mas 3, de modo principal, dizem respeito ao estudante, aquele que busca o estudo, né? A vida de estudo. Primeiro, que não tenha como viu nenhuma ciência, nenhuma escrita. Ou seja, não considere nada como algo que, não tenho que aprender sobre isso. Não, todo conhecimento é válido de alguma maneira, né? É lógico que é bom você ter uma sequência de conhecimentos que você precisa aprender, porque alguns são requisitos de outros. E outros conhecimentos, às vezes, é bom a gente se afastar também, pelo menos para quem não tem a formação suficiente para isso. Por exemplo, eu não vou pegar um texto de satanismo para ficar estudando, né? Até porque isso é muito provável que isso faça muito mais mal para mim do que me agregue em alguma coisa, embora possa agregar em alguma coisa. Mas no sentido de... Mas quando ele fala, por exemplo, dessa questão de nenhuma ciência, nenhuma escrita, ele se refere principalmente à ciência sagrada, né? A ciência que busca o céu, a ciência de Deus. A segunda é que não se envergonhe de aprender de ninguém, ou seja, de absolutamente ninguém. Não importa a sua idade, não importa a sua formação. Hoje a gente vê um tanto de pessoas intelectuais formados que tem aquele grande currículo e às vezes só sabe daquela área e não sabe de nada, não sabe o que é o ser humano, não sabe de Deus. E aí só vira um arrogante que no fundo só perde com isso. Então não ter vergonha de aprender com ninguém, com nenhum santo, com nenhuma criança. Assim, sempre as pessoas podem agregar algo para nós, né? De alguma maneira. Qualquer pessoa. E também a terceira, que quando tiver alcançado a ciência, não despreze aos demais, que é justamente essa questão de você ter essa manutenção da humildade, você sempre querer buscar aprender, e se você vê que alguém está falando alguma besteira, você não vai lá desprezar, você é burro e tal. Até porque a pessoa pode depois ficar com rancor de você e isso pode ser um mal, né? Um grande mal.
Mas você sempre, se você vê o erro, você vai lá e corrigir a pessoa educadamente, amorosamente, certo? E aí tem alguns âmbitos que eu venho elencando que são importantes para a gente promover essa formação intelectual em busca da santidade. Então, o conhecimento da filosofia e da teologia cristãs, o conhecimento dos sacramentos, dos efeitos que eles produzem em nós, das Sagradas Escrituras, da tradição, isso inclui o catecismo, a vida dos santos, a história da nossa igreja, tanto que hoje em dia batem tanto na nossa igreja por coisas que nunca aconteceram, falando que a Inquisição matou um monte de gente. E, na verdade, se você for considerar o número de mortes que a Revolução Francesa ou o regime comunista matou, a Inquisição não matou, não foi nada. E principalmente as mortes que aconteceram na Inquisição, quando você estuda a fundo, você descobre que não foi culpa da igreja, foi por culpa dos nobres que se aproveitaram e depois culparam a igreja, né? E muitos mitos que a gente quebra quando a gente busca estudar a história da igreja. E também os conhecimentos do magistério da igreja, então principalmente as encíclicas, os documentos do Papa, tem muitas encíclicas muito importantes que a gente precisa ler que nos ajudam a ter uma formação melhor, né? Aí você pode olhar para isso, por exemplo, e falar, isso aqui é para padre, isso aqui eu não preciso, não, mas isso é extremamente importante para nós. Filosofia, por exemplo, é algo que foi extremamente descaracterizado, porque perdeu o que era a essência quando estava no período da filosofia cristã, no período medieval, em que as pessoas buscavam a verdade mesmo. Não é esse relativismo que hoje em dia, cada hora aparece um filósofo, um Leandro Carnal da vida, que vem com uma ideia brilhante e engana um monte de gente, achando porque é uma coisa, uma novidade. E não é a novidade que a gente tem que buscar, é a verdade. E a filosofia que ensina a gente a buscar a verdade no mundo, na realidade. Se a gente estudasse, a gente não ia achar que o Karnal Eu vejo muitos católicos reproduzindo o que ele fala, e ele é totalmente anti-igreja, né? Ele fala, não que ele não fale verdades, né? Não que os filósofos anticristãos ou não cristãos não falem verdades, mas se você comparar toda a verdade que tem na igreja e a verdade do que o Karnal fala, a balança é muito mais rica em verdade no que na toda a tradição da igreja do que nas bobagens. Não no sentido de difamar o Karnal, não é isso que eu quero, mas tem bobagens que ele faz. Lamento dizer. Então, em relação a esses aspectos, eu até gostaria de dar algumas dicas do que eu venho estudando. Então, o estudo da Sagrada Escritura é extremamente importante, é algo que deveria ser algo diário, se a gente puder se esforçar. E não simplesmente vou ler uma coisa e vou pegar a Bíblia, abrir em qualquer página e ver o que isso me diz, né? Não que o Espírito Santo não possa vir e revelar algo para você, né? Que é aquilo da Alexio Divina, que é o estudo meditado das Sagradas Escrituras. Mas que senão se a gente só fizer isso, a gente corre o risco de virar protestante, que fica pensando, só meditando e tendo aquela impressão de que Deus fala comigo diretamente, então para que eu preciso da igreja, né? Sendo que tem muitos comentários de santos e interpretações que a Santa Igreja tem, com base em 2000 anos de estudo das Sagradas Escrituras do ser humano, que dão visões mais acertadas sobre isso. Isso impede que a gente caia em heresias como a teologia da libertação, que vem atrapalhando tanto a igreja hoje em dia, né? Então, ter um estudo sério das Sagradas Escrituras. Também o estudo do catecismo. E quando eu falo do catecismo, não é simplesmente o amarelinho. Não que o amarelinho é algo bem importante, extremamente necessário para todos, né? Principalmente para os catequistas saberem de cor, né? Se possível, se Deus der essa graça. Mas também os outros catecismos que já existiram na igreja, como o Catecismo do Concílio de Trento, que foi o que foi feito durante a Reforma Protestante, e o de São Pio X, também podem dar luzes para a gente, para o que a gente pode aprender com eles. Oi. De
Calma, vou chegar lá. Vou chegar lá. Eu só tô assim... eu sei, eu imagino. O que eu tô, na verdade, querendo ilustrar com essas coisas não é dar isso, vocês vão ter que estudar tudo isso. Não, o que eu tô querendo é mais mostrar a riqueza do que a gente pode ter acesso, né? Que às vezes a gente não conhece. Então, a gente buscar o estudo da doutrina, pelas encíclicas, pelos comentários dos Santos Padres ao estudo das Sagradas Escrituras e a filosofia deles, o estudo da história da Igreja, da vida dos santos, que muito inspiram as pessoas, principalmente os jovens, a falar, nossa, tipo, essa pessoa é extraordinária, e ela existe, né? Para quebrar um pouco aquela visão que a gente tem, por exemplo, quando a gente estuda história do Brasil com o professor marxista, que fica só metendo pau e falando que todo mundo era corrupto na história do Brasil, e a gente não enxerga um modelo de pessoa que a gente pensa, nossa, eu quero seguir essa pessoa, mas a gente fica com aquela impressão de que todo ser humano é ruim, é sacana. Então, pessoas que buscaram viver essa vida correta em busca de Deus, que inspiram as pessoas. E quem quiser também não ter medo de estudar as aparições de Nossa Senhora, que podem ajudar a dar algumas luzes, principalmente em relação à questão dos fins dos tempos, que, pelo que a gente anda vendo, cada vez mais próximo parece, né? O estudo, então, da filosofia, principalmente da filosofia clássica e da filosofia cristã, por exemplo, de Aristóteles, mas principalmente dos santos padres, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é algo extremamente importante, o tomismo é algo que tem sido resgatado, principalmente por centros católicos hoje em dia, da gente estudar, apesar de que a Suma, se você for pegar, tá bom, então vou lá comprar a Suma Teológica e ler, provavelmente você não vai entender nada, porque você precisa ter uma preparação para você ler ela, porque ela é complexa, ela é difícil. Então, a gente vê tem muitos materiais para a gente estudar e como a gente pode buscar ajuda e quem fornece esses materiais. Então, existem, por exemplo, livrarias católicas que podem ajudar, né? As 3 melhores que eu conheço hoje em dia, por exemplo, são a Quadrante, a Cultor de Livros, a Eclésia. E também, eu não sei se vocês acompanharam o surgimento, por exemplo, do Clube de Livro, Minha Biblioteca Católica, né? Que é algo que é uma iniciativa muito boa, super incentivo vocês, se quiserem participar. E as pessoas escolhem escolhem livros a dedo ali. Realmente é uma iniciativa que vale a pena. A busca dos sacerdotes que hoje estão até mais acessíveis a gente, principalmente o Padre Paulo Ricardo, para mim ele foi extremamente importante na minha salvação, no meu resgate, no meu aprendizado ele ainda é, se Deus quiser, quem sabe ele vai ser um santo nos nossos tempos. Mas outros também, o Padre Leonardo, não sei se vocês já ouviram falar, ele é super interessante, super simples, tranquilo, é algo legal. Padre José, super engraçado. E também, não só os... então, o Padre José é sensacional. Tem o Padre Gabriel Vilaverde também. E também não desprezar o que os do passado, a sabedoria dos padres do passado, né? Por isso que eu coloquei o Padre Léo ali. Ele tem algo também a nos ensinar, né? Tem a ver com aquilo de buscar aprender. E não só os sacerdotes, mas também leigos que podem nos ajudar a buscar, tão empenhados nessa busca da santidade. O professor Felipe Aquino, a Déio Tiba, a doutora Filó, que não sei se vocês conhecem a Natália Dutra. A Natália, ela é super interessante, eu descobri ela assim, por acaso. Ela tem uma linguagem muito boa para os jovens e ela tem uma séria mesmo. Ela não tem vergonha de falar aquilo que ela precisa falar sobre a vida. Na verdade, tem muita coisa, né? Tem muitas opções. A tecnologia veio ajudar, né? A aparecer mais. E muitos intelectuais católicos também. O professor Carlos Nogueira, eu, por exemplo, faço um curso de filosofia tomista no site dele, que chama Estudos Tomistas. O professor Dr. Joel Gracioso, que é um dos maiores conhecedores de Santo Agostinho no Brasil hoje, talvez no mundo. O professor Carlos Ramalhete, que é aquele lá, esse aqui,
que entende bastante da doutrina social da igreja, entre outros, que estão buscando essa vida de estudo mais intensa, né? A professora Henriette, eu faço um curso de filosofia dela também, muito boa. O Henrique Elfes, que é um numerário da Opus Dei, e o Rafael também. Também, desde 2017, 2016, não lembro, acho que 2017, tem surgido grupos, centros de estudos católicos, de leigos que estão buscando esse ideal de santidade e também buscando criar uma cultura cristã. Porque não adianta assim, tipo, você, uma pessoa, pessoas aqui buscando a santidade. Não, é preciso que nós criemos hoje uma cultura cristã, uma cultura de busca pela santidade para enfrentar essa cultura da morte que vem destruindo as famílias e destruindo o mundo que a gente vem vendo hoje em dia. E eles vêm nesse intuito, surgindo nesse intuito por inspiração do Espírito Santo, porque do Centro Dom Bosco, que foi o primeiro que surgiu, de repente vários pipocaram ao longo do Brasil, né? Então eu vejo isso como uma ação do Espírito Santo para enfrentar esses novos tempos que a gente está vendo. Outros grupos de formação, esse aqui, por exemplo, é o brasão da Escola Tomista, que é aquele site que eu falei que eu estudo. Tem a Universidade de São Jerônimo, que oferece cursos também de formação, parecido com o site do Padre Paulo Ricardo. Então tem iniciativas surgindo. E aí Deus, eu não sei porquê, eu tenho o dom de por acaso esbarrar nessas coisas, e aí por isso que eu tô falando, por isso que eu mostro muitas coisas para vocês, é que muita coisa aparece assim para mim, e não é porque eu peço, é porque Deus coloca na minha frente, e o que eu quero é compartilhar com as pessoas, né? Porque se Ele me deu esse conhecimento de tantas coisas, com certeza não é para eu ficar guardando essas tantas coisas para mim, né? E também, se alguém um dia tiver interesse em se aventurar, por exemplo, no estudo das línguas clássicas, como principalmente o latim, tem o grego também, mas principalmente o latim, isso é algo que nos ajuda bastante. Tem muitos professores bons por aí, que a gente pode... Quer dizer, não são muitos, mas tem professores muito bons por aí que podem nos ajudar a ter esse estudo. Por quê? Porque se a gente estuda, por exemplo, as Sagradas Escrituras e toda a tradição da igreja, sim, tem muitas obras que não foram traduzidas do latim. Tem muitas obras de filósofos cristãos, de doutores da igreja, mas que ainda não são desconhecidas. Eu ouvi, por exemplo, de um professor, de um tal de São Ruperto, alguma coisa assim, que ele falou para assim, é incrível como as pessoas não conhecem esse homem e eu não sei por que hoje em dia ele não é considerado doutor da igreja. Muito provavelmente porque ninguém lê latim hoje em dia, né? Lê-se muito pouco. E quanto mais perto a língua latina, as línguas mais antigas, elas estão mais perto do que era o original do que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Porque se você faz uma tradução de uma língua antiga para a moderna, muita coisa se perde. Quando você vê o que está escrito no original, você vê que muitas coisas ficam muito mais claras e você vê que a verdade está muito mais viva naquilo. Então é algo que eu acabei, nesse curso de formação de professores que eu participei, eu acabei aprendendo. Eu não esperava. Eu pensei, tá bom, estão falando que eu tenho que aprender, eu vou aprender. E quando eu aprendi, para mim foi uma surpresa, porque para mim até a nossa própria língua fez mais sentido. E hoje em dia, sinceramente, eu considero um crime terem cortado o latim das escolas. É algo extremamente importante para o desenvolvimento da intelectualidade dos jovens, das pessoas em geral. Também outros grupos e apostolados tem na internet, como o site desse meu amigo, chama Rumo à Santidade, que ele disponibiliza várias coisas, meditações diárias e tudo mais. E outros grupos que existem, não sei se vocês já ouviram falar do Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria, é um grupo de leigos que formam um apostolado por exemplo, de auxílio às famílias. Inclusive eu tenho contato com algum deles, se vocês quiserem passar, talvez seja interessante vocês conversarem com eles, que eles têm esse apostolado de querer ajudar as famílias que estão sofrendo, então, mas também nessa pegada de buscar uma vida de santidade mesmo, de querer viver a santidade nas famílias. Eles têm, assim, para mim eles parecem bem abertos, assim,
qualquer tipo de carisma, digamos. Não importa se você é carismático, se você é mais conservador, isso é algo que eu também venho buscando quebrar, essa questão, porque eu vejo uns certos conflitos que existem, por exemplo, dos conservadores com carismáticos, com outras pessoas diferentes, mas na verdade a igreja, ela é uma riqueza só, ela é uma família só. A gente tem que buscar, e assim, por isso que eu, por exemplo, até hoje não me encaixei em nenhum grupo específico. Por exemplo, vou seguir o Opus Dei, vou seguir os conservadores, vou seguir os caras. Não, eu sou católico e eu, assim, no sentido mais católico mesmo, que significa universal, né? Mais universal possível. Ou seja, estou aqui, estou querendo aprender de todo mundo o que eu posso agregar para mim, né? Por isso que eu falo de muitas coisas também. E algumas dicas que eu penso, por exemplo, para a gente ter disposição para ter esse bom estudo, eu dei esse monte de exemplo, ainda não dei para onde começar, mas calma, vou chegar lá. Se Deus quiser, vamos ver se eu consigo terminar rapidinho. Então, algumas dicas que é, por exemplo, o estudo a gente não pode começar e parar, senão para a gente voltar, dar um trabalho, como qualquer coisa, mesmo fazer exercício físico na academia. Se a gente para, depois a gente sofre, né, para voltar. Então, considerar como fazer algo como se fosse uma penitência, algo que você tem que fazer e com o tempo você vai gostando de aprender mais. E assim, considerar que a verdade não é a minha verdade, não existe isso de minha verdade, a sua verdade. A verdade é a realidade quando o meu intelecto se adequa ao que existe na realidade em si. Então, buscando pensar que nunca você vai ter a verdade plenamente, porque ela está na realidade, está em Deus principalmente, e também não tem, por mais que você às vezes escolha alguém para você seguir, que te ensine muitas coisas, nunca achar que essa pessoa tem a verdade sobre tudo, porque às vezes ela pode estar se enganando em alguma coisa, né? Também se aconselhar com pessoas virtuosas, buscar assim, ter o conhecimento da realidade, em vez de você querer interpretar como você acha que você tem que interpretar. Né? Formar grupos de estudos, participar nas paróquias, dos cursos de formações, como esse daqui, dos centros católicos, participar de ações sociais também. Então, tudo pode te agregar de alguma forma, né, nessa formação intelectual. Em relação à vida da virtude, ela está bem relacionada com essa questão do cumprimento dos mandamentos e também da gente promover um ordenamento interno, ou seja, meio que uma arrumação interna nossa das nossas paixões. E em relação às nossas ações, a vida da virtude é uma vida de ação, é uma vida de que você ordena como você tem que se dispor em relação a você mesmo, em relação aos outros, em relação à sociedade, em relação a Deus também, né? Então, a gente precisa primeiramente reconhecer que nós não somos perfeitos, nós temos o pecado original em nós, que a gente faz coisas ruins e que por isso a gente tem que buscar agir bem, né? E com as virtudes nós podemos buscar. Eu acho que virtude até é uma palavra que pouco se fala hoje em dia, né? A vida da virtude é a vida moral, no sentido de você agir segundo o que é a natureza humana, a natureza mais profunda dessa natureza de amar mesmo, né? Então, a gente reconhecer o bem e o mal no nosso agir e buscar agir, então, conforme Deus quer pra gente, que a gente haja. Então, nas escrituras fala, né, que não adianta a gente simplesmente aprender um monte de coisa e não saber praticar elas na nossa vida, né? Não adianta eu querer aprender um monte de coisa sobre o amor e eu não viver o amor nas minhas ações para com o próximo, para comigo mesmo, para com Deus. Né? E isso, no fundo, é o que faz o pleno cumprimento dos mandamentos, né? Porque o que é o cumprimento dos mandamentos, eles estão aí para a gente não pecar. Uma orientação de como a gente não pecar. E o pecado é justamente o que a palavra significa. Que pecado significa errar o alvo. Qual que é o alvo? O alvo é Deus, é o amor. Então, se a gente peca, a gente não está agindo conforme o amor, né? E daí o que
o que eu vejo de dicas, que é algo, a parte da virtude eu confesso que é algo que eu comecei a estudar muito recentemente, então ainda não tem algo muito formado na minha cabeça do que seguir. Mas assim, buscar cumprir os mandamentos, entender o que está por trás deles, não simplesmente, não vou matar, mas tem muito mais dentro do que significa o não matar, né? Quando você xinga uma pessoa, por exemplo, você de certa forma está matando ela. O próprio Jesus fala no Evangelho que quem chamar, estava escrito, não matarás, eu porém vos digo, quem chamar a pessoa de cretino já está matando a pessoa, né? Ou não cometerás, está escrito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se você olhar com malícia para uma mulher, você já está cometendo adultério, uma mulher que não te pertence. Então, é algo muito mais profundo. E tem a ver com essa questão de você quer acabar com a sua vida de pecado, você quer viver o amor plenamente. E aí, regrar essa desordem interna que o pecado gera na gente e exercitar isso nas boas obras. Então, as obras de misericórdia, tanto as espirituais como as... eu esqueci o nome agora. As de mão na massa, digamos assim. E estudar também a moral da igreja, que é a moral por excelência, digamos assim, né? Talvez a teologia moral, se possível, ou a doutrina social. E os exercícios das virtudes, que eu digo, que eu fico o tempo todo falando das virtudes, são justamente essas, né? As 4 virtudes cardeais, da temperança, da fortaleza, da justiça e da prudência, e as teologais, da fé, da esperança e da caridade, que tem pode ter uns outros nomes de acordo com a visão do cristianismo, na verdade. A temperança e a fortaleza eram os nomes que os gregos davam para essas virtudes na filosofia grega. Mas hoje em dia, pela visão cristã, a gente pode enxergar, por exemplo, a castidade como uma temperança até atualizada, sobrenatural, digamos, mais sobrenatural. A fortaleza como esse respeito ao próximo, essa paciência. Não sei se vocês já ouviram falar do Padre Paulo falando desse termo aqui chamado hipomoné, que seria uma mistura de perseverança com paciência, uma palavra que não tem tradução para o português, mas seria algo assim. Elevada até um grau heróico, ou seja, um grau de você suportar como Cristo suportou a cruz, toda a paixão dele sem dizer um ai, né? Algumas recomendações que eu passo para vocês, por exemplo, de doutrina social, do Carlos Ramalhete, que é uma introdução mais adequada do que o compêndio da doutrina social mesmo. Esse livro das virtudes fundamentais do Joseph Pieper, esse livro da moral católica e muitas outras coisas, né? E só que aí você fala, por exemplo, tá bom, você está falando esse monte de coisa, parece muito difícil alcançar a santidade e realmente é algo sobrenatural. Não tem como, não consigo, é muito difícil. E aí, para isso que precisamos da vida espiritual, porque aí é que a gente reconhece que a gente não consegue mesmo. Não tem como conseguir por a gente mesmo. A gente precisa do auxílio da graça de Deus para nos ajudar, né? Como ele mesmo fala, sem mim nada podeis fazer. Absolutamente nada, realmente. Então, quando a gente exercita a humildade no âmbito espiritual, é quando a gente reconhece o nosso nada, somos puro nada e pecado diante de Deus, que é o sumo bem e todo bem. E que é ele que pode nos dar as graças e todo o auxílio que nós precisamos para essa busca da santidade. Então, a vida espiritual surge justamente para a gente ter essa comunicação com ele, porque ele o tempo todo quer se comunicar com a gente que não escuta. E é muito difícil escutar ele. A gente pensa que é simples, que a gente só fica falando Pai Nosso, Ave Maria, a gente está respondendo a Deus, mas quando é que a gente está se colocando realmente o nosso coração para conversar com Ele, né? Então, a busca da vida espiritual tem justamente a ver com essa questão desse constante resposta ao amor de Deus, desse contato direto, digamos assim, pelo nosso espírito. Então, algumas dicas que eu vejo, por exemplo, a busca da direção espiritual, a oração e buscar entender o que é oração e como progredir na oração, né? Pedir a Deus para que Ele dê mais meios de você conseguir amá-lo, de você buscar a santidade o tempo todo.
no próprio Novo Testamento fala, né? Orai sem cessar. Quem ora pouco, muito provavelmente não vai ser santo. A gente precisa o tempo todo estar buscando a oração. Sempre em nossa, não só, acho que você já deve ter ouvido isso muitas vezes, não só nas dificuldades, mas para agradecer em todos os momentos, quanto a gente puder. O exercício do rosário é extremamente importante. Muitas graças Nossa Senhora despende por conta do rosário. A leitura e a meditação das Sagradas Escrituras, como eu já tinha mencionado antes. Então, buscar viver, ter uma vida sacramental verdadeira e muito mais séria e frequente. Então, por exemplo, eu, graças a Deus, recebi uma graça de, desde 2018, eu estar conseguindo comungar todo dia, diariamente. Então, isso é algo que às vezes parece que é um exagero, mas não, é extremamente fundamental para quem está querendo buscar santidade, que aí Deus se comunica com a gente de uma forma bem especial mesmo. E também não só comungar bem e comungar com frequência, mas também fazer a confissão com frequência e fazer uma boa confissão. A gente muitas vezes segue, eu costumo às vezes seguir aquele guia de confissão do Católico Orante, um aplicativo que tem no celular, mas eu reconheço que aquele aplicativo, o guia da confissão é muito supérfluo. Se você for, por exemplo, fazer uma confissão geral de tudo que você foi ver tudo de errado que você fez na sua vida, que é algo muito bom que alguém faça todo ano, uma vez por ano, por exemplo, é extremamente bom. É muito bom, e você vê assim, se você pega um guia sério para fazer a confissão, você vê assim, você descobre, nossa, isso é pecado, eu nem sabia, né? Então você se policia mais, né? Ou às vezes você acha que uma coisa é pecado. É. Importante. Que aí a gente pode às vezes cair no escrúpulo, né? De ficar achando, nossa, eu tô pecando e tudo mais. Não é para você ficar neurótico de ficar querendo buscar o tempo se você tá pecando. Não, porque isso também faz mal pra gente, mas é muito mais no sentido da gente querer viver bem, porque se a gente faz uma boa confissão, a gente ganha graças maiores com isso. Então, a gente se limpa mais disso, se limpa mais de toda uma bagagem negativa que a gente tem. E também a busca de outras fontes de ajuda espiritual. Então, retiros, recolhimentos, momentos de adoração ao Santíssimo, porque é o contato que a gente está tendo com Ele, né? De verdade, são momentos de contato mais próximos com ele. Palestras, testemunhos de vida também podem auxiliar. E em especial também a gente recorrer à Nossa Senhora, porque ela é, como boa mãe, sempre dá um jeitinho de querer salvar a gente de um jeito muito mais especial e mais simples. Ela que acalma o nosso Pai com P maiúsculo da sua divina ira. E para quem tiver interesse, eu até faço uma certa propaganda de que pelo menos leiam o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é um dos escritos mais importantes sobre Nossa Senhora. Vale muito a pena. Eu fiz a consagração no ano passado, como eu tinha mencionado, e tem sido uma fonte de graças muito importante para mim. Eu super recomendo e eu cada vez mais acho que no futuro será algo que vai auxiliar muito as pessoas, quase algo necessário, digamos assim. Aí chegamos àquela questão, né? A grande questão. Tá bom, Lucas, você veio aqui e falou um monte de coisa que eu nunca ouvi falar e falou muita coisa assim que minha cabeça está estranhando. O que eu faço então? Estou perdido, onde eu começo? Aí eu provavelmente vou dar uma resposta que você não esperava. Acalma-se, reflite e pergunte a Nosso Senhor na sua oração. Se você quiser buscar, você vai achar. Né? Buscar e achareis, pedir e vos será dado. Ele que vai dar a dica. Cada um tem o seu trajeto de santidade, cada um tem a sua forma de santificação, porque cada um de nós é único. Então não adianta eu ficar aqui querendo dizer como que você tem que ser santo. Não, Deus é muito melhor você conversar com Deus, porque Ele vai saber falar para você. E assim, o caminho da santidade a gente busca no momento que a gente se depara com Ele e vê como algo bom. Então não ficar achando,
porque eu já sou mais de idade ou porque eu sou muito jovem. Não, Deus quer que nós sejamos santos e se a gente buscar isso ardentemente, Ele vê como algo que você pode, que Ele vai dar as graças para você, Ele vai dar. Então, não se preocupar com isso, sabe? Se eu posso dar alguma sugestão, minimamente, assim, principalmente nessa questão do estudo, eu sugeriria vocês entrarem nesse site aqui. Ele é muito bom, ele é muito rico. É feito por pessoas que estão buscando estudar e compreender melhor o cristianismo e que tem pessoas muito santas por trás disso aí. E leiam os artigos que estão aí, principalmente aquele opúsculo do Hugo de São Vítor se encontra aí para vocês baixarem download. Eu recomendo super que vocês vejam essa parte aqui do site, que é um livro que chama Educação segundo a Filosofia PN, que é justamente a base da educação, aquele ideal de educação que nós estamos buscando em colocar no nosso colégio. Ele não dá assim as diretrizes do tudo que a gente tem que fazer, mas ele dá aquele pontapé inicial de dizer, nossa, tipo, aí tá um ideal de educação que eu nunca conheci, é algo assim sublime, sobrenatural. E vale muito a pena, tanto para os pais, professores, quem tiver um interesse por uma educação, principalmente cristã. E também assim, a partir disso, de você reconhecer que você não tem sido santo o suficiente, você chegar e agora eu vou viver a minha vida espiritual com mais seriedade, vou fazer uma boa confissão e vou crescer de graça em graça, né? Se possível, tentar conseguir arranjar um diretor espiritual para me ajudar. E, assim, no fundo, a santidade, assim, em termos mais simples, é a gente ser verdadeiros bons cristãos, né? No fim das contas, se você pensar. Uma sugestão que eu daria também é vocês verem essa palestra aqui que tem no YouTube do Padre João Rizek, que ele fez aquele grupo que eu falei para vocês, Famílias Novas do Coração Imaculado. Eles andam organizando um fórum todos os anos. No ano passado foi o 4º fórum, eu fui, foi muito bom mesmo. E ele deu essa palestra, por exemplo, que ele falou de alguns pontos que são comuns aos santos. Então, os santos tinham horror ao pecado, ou seja, eles queriam essa vida de virtude, de querer amar Deus plenamente, tinham uma profunda humildade, buscavam intimidade com Deus na oração, nos sacramentos, tinham fidelidade ao Papa. Hoje em dia, algumas pessoas tendo certos questionamentos em relação ao Papa por algumas coisas que ele faz que não agradam a muitas pessoas. Não que eu estou dizendo assim, que eu estou do lado do Papa também, eu posso ter alguns questionamentos, mas assim, o Papa é o Papa e nós somos obrigados, porque a obedecê-lo, a considerarmos como nosso pai, né? Por mais que a gente não concorde, ele vai ser o nosso pai que está ali para nos orientar. Então, rezar muito pelo Papa, porque ele precisa muito. É uma barra extremamente gigantesca que ele está enfrentando hoje. E a devoção, uma devoção cada vez mais terna à Virgem Santíssima, porque ela nos ajuda em muito. E aí, eu gostaria de encerrar com esse trecho do Eclesiástico, que acho que é algo que reflete bastante essa busca da santidade e que tem muito a ver com a minha vida, olhando assim, enxergando. Diz assim: Eu vos glorificarei, ó Senhor e Rei, eu vos louvarei, ó Deus, meu Salvador. Glorificarei o vosso nome, porque fostes meu auxílio e meu protetor. Livrastes meu corpo da perdição, das ciladas da língua injusta e dos lábios dos forjadores de mentira. Fostes meu apoio contra aqueles que me acusavam. Libertastes-me conforme a extensão da misericórdia de vosso nome, dos rugidos dos animais ferozes prestes a me devorar, da mão daqueles que atacavam a minha vida, do assalto das tribulações que me aturdiam e da violência das chamas que me rodeavam em meio ao fogo que não me queimei. Libertaste-me das profundas entranhas da morada dos mortos, da língua maculada, das palavras mentirosas, do rei iníquo e da língua injusta. Minha alma louvará ao Senhor até a morte, porque a minha vida estava prestes a cair nas profundezas da região dos mortos. Eles me rodearam de todos os lados e ninguém lá estava para ajudar-me. Esperava algum auxílio dos homens e nada veio. Lembrei-me, Senhor, da vossa misericórdia
e de vossas obras que datam do princípio do mundo. Pois libertais, Senhor, aqueles que esperam em vós e os salvais das mãos das nações. Exaltastes a minha habitação sobre a terra, e eu vos roguei quando a morte se aproximou de mim. Invoquei o Senhor, Pai do meu Senhor, para que não me abandonasse no dia da minha aflição, sem socorro durante o reinado dos soberbos. Louvarei sem cessar o vosso nome. Eu o glorificarei em meus louvores, porque foi ouvida a minha prece, porque me livraste da perdição e salvastes-me do perigo num tempo de iniquidade. Eis porque eu vos glorificarei e cantarei vossos louvores e bendirei o nome do Senhor. Quando eu ainda era jovem, antes de ter viajado, busquei abertamente a sabedoria na oração. Pedi-a a Deus no templo e a buscarei até o fim de minha vida. Ela floresceu como uma videira precoce e meu coração alegrou-se nela. Meus pés andaram por caminho reto. Desde a minha juventude tenho procurado encontrá-la. Apliquei um pouco do meu ouvido e logo a recolhi. Encontrei em mim mesmo muita sabedoria e nela fiz grande progresso. Tributarei glória àquele que deu a mim, pois resolvi pô-la em prática. Fui zeloso no bem e não serei confundido. Lutou minha alma para atingi-la, robusteci-me pondo-a em prática. Levantei minhas mãos para o alto e deplorei o erro de meu espírito. Conduzi minha alma para ela e encontrei-a ao procurar conhecê-la. Desde o início, graças a ela possui o meu coração. Eis porque não serei abandonado. Minhas entranhas comoveram-se em procurá-la e assim adquiri um bem precioso. O Senhor deu-me como recompensa uma língua e dela me servirei para louvá-lo. Aproximai-vos de mim, ignorantes, reuni-vos na casa do ensino. Por que tardais? Que direis a isto? Vossas almas estão violentamente perturbadas pela sede. Abri a boca e falei, buscai a sabedoria sem dinheiro. Dobrai a cabeça sobre o jugo, receba a vossa alma a instrução, porque perto se pode encontrá-la. Vede com os vossos olhos o pouco que trabalhei, como adquiri grande paz. Recebei a instrução como uma grande soma de prata e possuireis nela grande quantidade de ouro. Que vossa alma se regozije na misericórdia de Deus e não sereis humilhados quando o louvardes. Cumpri vossa tarefa antes que o tempo passe e no devido tempo ele vos dará a recompensa. Então, é justamente isso. É o Deus que nos resgata da morte, é o Deus que nós devemos louvor. Graças e louvores sejam de fato dados a todo momento a nosso Senhor Jesus Cristo por todo o amor que Ele nos dá e toda a luz que Ele nos mostra diante desse mundo tão perdido e que tudo seja, enfim, feito para a maior glória de Deus. Então, muito obrigado pela atenção, que Deus os abençoe e Maria Santíssima os conduza a Ele. Amém.